Olá! Vamos chegando para o estudo da Bíblia. Hoje, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, que tem 43 versículos. 43 versículos. Então, pegue sua Bíblia. 46. Pegue sua Bíblia, vamos estudar Mateus capítulo 21. Vamos começar lá no versículo 1. Mateus 21, versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e a trazei-mos. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 21. Começamos a Semana da Paixão. Mateus 21 começa a Semana da Paixão. O que é, pastor, a Semana da Paixão? É a última semana ali da vida de Jesus. Jerusalém está numa festa chamada Festa da Páscoa. Está cheia de gente, Jerusalém, e ali vai acontecer então a prisão de Jesus, o julgamento e a sua crucificação, sua morte e ressurreição. Então Jerusalém está muita gente ali, uma festa, e Jesus então vai entrar em Jerusalém, a sua chamada entrada triunfal. É interessante esse título, né? Talvez na sua Bíblia aparece aí também, entrada triunfal. Mas foi uma entrada totalmente despretensiosa. Jesus entrou montado num jumento, né? Não foi montado a cavalo. Na época tinha cavalo, mas ele prefere usar um jumento. Ele não entra com espada, com exército, não entra com carruagem real. É uma entrada extremamente despretensiosa, humilde. Jesus não entrou em Jerusalém como um conquistador romano, político, com uma espada em suas mãos, mas sim como Salvador da humanidade, montado num jumento. Se você tiver com a sua Bíblia aí, Mateus 21, versículo 2, Jesus manda os discípulos dele buscarem o jumento. Olha lá: ide à aldeia que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Interessante aqui, né? Jesus vai entrar em Jerusalém montado num jumento, e ele vai mandar os discípulos buscarem esse jumento. Mateus 21. E Jesus fala assim: onde está o jumento? Né? Jesus fala assim: ide à aldeia. Ou seja, Jesus sabia onde estava esse animal, a onisciência de Jesus, a autoridade de Jesus, que ele manda trazer o jumento, e o domínio de Jesus sobre o reino animal, porque diz que em um evangelho paralelo, né, sinótico, eu não me lembro agora se é Marcos ou Lucas, fala que esse animal não tinha nunca sido montado, ou seja, Jesus ainda demonstrou domínio sobre o reino animal e montou num jumento não amansado, né? A gente sabe que um jumento não deixaria qualquer pessoa montar sem uma certa resistência, mas Jesus mostrou domínio. Então a onisciência de Jesus, ele sabia onde tinha um animal ali disponível, ele tem autoridade, que ele deu ordens para trazer aquele animal, tanto o discípulo como o dono do animal, e o domínio sobre o animal. Interessante. Continuando o verso 4: ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga.
Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram o jumento e o jumentinho. Estou no verso 7. Então puseram em cima deles as vestes e sobre elas Jesus montou. Então veja que aqui tem uma citação do profeta Zacarias, tá? Talvez sua Bíblia venha em itálico o verso 5, ou venha alguma forma de uma outra destaque aí na sua Bíblia, que vem mostrando que é uma citação de um profeta Zacarias. Olha o que diz o texto, vou ler para vocês aqui, Zacarias 9:9. Aí você vai comparar aí com Mateus 21:5. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Então veja que é uma profecia que está sendo cumprida, que Jesus viria em Jerusalém montado num jumento, tá? E assim foi. Então, gente, olha, naquela época, quando um general romano vencia uma batalha, ele voltava para Jerusalém com carruagem de ouro, montava com grande multidão ali, e Jesus então vem montado em um jumentinho. Jesus vem montado em um jumentinho, mostrando que a sua missão era uma missão de paz, a natureza do seu reino, né? Uma natureza não de força militar, nem de ostentação, de riqueza, mas sempre demonstrando essa humildade, essa simplicidade que Jesus nos ensinou a viver nessa terra. Mateus 21, acompanhe na sua Bíblia, verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores espalhando-os pela estrada, e as multidões, tanto os que precediam como os que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então vamos imaginar a cena, Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, essa chamada entrada triunfal, que não tem nada de triunfal, de tão despretensiosa, e a multidão começa a receber Jesus ali em Jerusalém. E aqui é a última semana, Semana Santa, alguns chamam de a Semana da Páscoa, a última semana da vida de Jesus, e a multidão então está ali saudando, e tem uma palavra aqui interessante, Hosana. Hosana, a gente canta às vezes essa palavra nas músicas, Hosana, talvez você deve conhecer alguma música que use essa palavra, Hosana. O que significa Hosana? Hosana significa, salva-nos, salva-nos, Senhor. Então eles estão ali dando as boas-vindas a Jesus, dizendo salva-nos, é um pedido ao Messias, um apelo ao Salvador, salva-nos. E diz o verso 10 de Mateus 21, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré. Então ali Jesus chegou em Jerusalém, essa entrada em Jerusalém alvoroçou a cidade, era uma festa de Páscoa, a cidade estava cheia, e assim foi a chamada entrada triunfal de Jesus. Como a nossa proposta é estudar o capítulo 21 de Mateus hoje, vamos avançando. O verso 12, quiser acompanhar na sua Bíblia, a purificação do templo, é um texto bem conhecido também. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Segundo o evangelista Mateus, primeiro ato de Jesus a chegar ali em Jerusalém foi ir até o templo e purificar o templo. O que era o templo ali? Era a igreja. Aquela igreja, aquele templo havia perdido a razão. Os sacerdotes daquela época transformaram aquele lugar num mercado. Lucro, objetivo financeiro. Os sacerdotes, o que aconteciam? As pessoas iam ali levar uma oferta. Deixa eu tentar te explicar aqui um pouco do Antigo Testamento. No Antigo Testamento as pessoas iam até o templo
e elas ofereciam ofertas. Poderia ser uma pomba, poderia ser um cordeiro, uma ovelha. E isso então era um sacrifício pela expiação dos pecados, era um tipo de oferta pela expiação dos pecados daquele povo, porque eles entendiam que no sangue havia a expiação do pecado. Então as pessoas iam até o templo, chegavam lá, os sacerdotes que estavam envolvidos com o lucro, com o comércio, eles não aceitavam aqueles animais que as pessoas levavam e faziam as pessoas comprarem os animais ali no templo. Por isso que fala que Jesus ali derrubou os que vendiam e compravam as cadeiras dos que vendiam pombas, porque a pomba era um sacrifício dos pobres. E assim eles faziam o que? Eles não aceitavam, colocavam algum defeito naquela oferta daquela pessoa e diziam para ela comprar daqueles comerciantes que vendiam no templo. Ou seja, na realidade não tinha problema com o animal que a pessoa levava, era uma forma de extorquir, de fazer aquilo de um comércio. E dizem os comentaristas, inclusive, que isso ia para os cofres dos sacerdotes. Caifás, Anás, enriqueciam aqueles sacerdotes da época. Jesus chega ali, ele vê aquilo ali, ele fica revoltado, no bom sentido, é uma ira santa. Ele derruba as cadeiras, né, que fala que ele expulsa as pessoas do templo, derrubou a mesa dos cambistas, as cadeiras. Em outro evangelho, se não me engano é Lucas, que fala que ele fez um azorrague, um chicote, aqui não diz Mateus, e ele expulsa as pessoas do templo. Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, não é um comércio, e vós transformais em covil. O que é um covil? O covil é um lugar onde os ladrões se escondem, tipo uma caverna. Jesus fala que eles estavam fazendo daquele lugar uma caverna de ladrões, covil de ladrões, ou seja, o templo virou um covil. Mas Jesus diz que deveria ser ali um lugar de oração, e não um lugar de comércio. Mateus capítulo 21, avançando, Jesus cura no templo, verso 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Responderam-lhe Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-o, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Então vamos imaginar a cena aqui. Jesus chega no templo, e lá no templo ele encontra aquele lugar tomado por comércio, e ele faz curas ali. Depois dele expulsar os comerciantes, derrubou a mesa dos cambistas, expulsou os que vendiam pombas, ele vai curar as pessoas. Olha o que contraste. Enquanto alguns estavam fazendo ali um comércio e ele expulsa do templo, outros ele dá as boas-vindas e ele cura essas pessoas, porque aquele lugar é um lugar de cura. Aquele lugar deveria ser um lugar de oração. Aquele lugar deveria ser um lugar não de exploração, mas um lugar de refrigério, de paz. Então, Jesus dá as boas-vindas às pessoas no templo, cegos, coxos, cura. E os sacerdotes e escribas ficam indignados. Aqui diz o verso 15, Mateus 21. Vendo os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que Jesus fazia, eles ficaram assim indignados e ouviam uma voz dos pequeninos. Ouve o que estão dizendo, né? O que eles diziam? E os meninos diziam Hosana ao filho de Davi. E Jesus responde o quê? Que é da boca dos pequeninos, citando a Bíblia, é que Deus tira o perfeito louvor. Se eu não me engano é um salmo aqui citado. E assim Jesus fala que é da boca dos pequeninos, não é da boca dos fariseus, não é da boca dos escribas. A religião da época estava totalmente contaminada
e dos pequeninos que vinham o pequeno louvor. E encerra dizendo que Jesus saiu da cidade para Betânia. Veja que ele não dormiu em Jerusalém, ele pernoitou em Betânia. Lá em Betânia tinha uma casa que ele era muito bem recebido, era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Quando fala assim Betânia, é a casa de Marta, Maria e Lázaro. E ele tinha uma boa amizade com essa família e ele foi dormir lá, não dormiu em Jerusalém. Avançando, a figueira sem fruto é o título da minha Bíblia, verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então vamos imaginar a cena: Jesus dormiu lá na casa de Marta, Maria e Lázaro. No outro dia de manhã, cedo, ele volta para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê uma figueira, e ele vê aquela figueira, ele só achou folhas, ele não achou frutos naquela folha. Então ele chega e diz algo que está relacionado a Israel. Ele dá aqui é uma ilustração do que ele encontra na cidade. Ele encontra ao entrar uma figueira. Mas quem é essa figueira? É uma ilustração de Israel. Essa figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. Ou seja, era exatamente Israel. Israel estava sem fruto, estava corrupto, o templo corrupto, e a cidade, as pessoas sem dar frutos, estava morta. Mateus 21, 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Então, enfim, Jesus, a exemplo dessa figueira, ele vai, que simboliza o próprio Israel. Estou aqui em Mateus 21, versículo 20 a 22. E aí ele diz que aquela figueira secou depressa, porque Jesus ordenou que ela secasse. E aí Jesus fala que os discípulos ficam surpresos com o tamanho milagre que Jesus fez. Ele falou para a figueira secar e a figueira secou, mas na realidade aqui é uma simples demonstração do que Israel vivia. Só tinha folha, não tinha fruto. Avançando, Mateus 21, agora verso 23. A autoridade de Jesus e o batismo de João, diz a minha Bíblia, o título. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus lhe respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Deixa eu explicar aqui. Qual que é o contexto aqui? O contexto é o templo, onde ele expulsou as pessoas do templo, os comerciantes, os cambistas, e ele curou pessoas no templo. Ou seja, ele expulsou quem não era bem-vindo e incluiu quem era bem-vindo. E agora os fariseus, os sacerdotes, os anciãos vão questionar ele: com que autoridade você faz isso? Ou seja, com que autoridade você expulsa aquelas pessoas? E Jesus então responde, ele vê que é uma pegadinha ali. Com que autoridade você faz isso? Quem te deu essa autoridade? E Jesus responde com uma outra pergunta, verso 24. Eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi. Qual que é essa pergunta? Verso 25. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, diz Jesus, nem eu vos digo com que autoridade eu faço. Ou seja, ele fez uma pergunta para os escribas ali, para os sacerdotes,
porque eles fizeram uma pergunta para Jesus: com que autoridade, Jesus, você faz essas coisas? Você expulsa as pessoas do templo, diz que o templo é uma casa de oração, cura pessoas no templo, com que autoridade? E Jesus responde com uma outra pergunta. Qual que é a pergunta de Jesus aqui? Ele fala: de onde era o batismo de João? O João, ele era do céu ou era dos homens? E os escribas ali ficam sem saber, os sacerdotes, e eles falam: não sabemos. E Jesus fala: também não vou dizer com que autoridade eu faço. Mas não vai ficar aí não vai parar aí não. Agora Jesus vai contar, para ir para o final, ele vai contar, se eu não me engano aqui, 2 parábolas. Ou seja, ele não vai responder para os sacerdotes claramente, mas através de parábola ele vai dizer 2 lições importantes. Vamos finalizar aqui com essas parábolas aqui. Vamos entender o contexto, todo o contexto de Mateus 21. Verso 28. E o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas ele respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Vamos entender essa parábola. Jesus contou uma história de 2 filhos. Entenda bem, 2 filhos. O primeiro filho, quem que é? O primeiro filho é Israel, os judeus. O primeiro filho disse: vai para a vinha. Ele disse sim, e não foi. O segundo: não quero, mas arrependeu e foi. Ou seja, o primeiro filho prometeu obediência, mas com a vida não demonstrou essa obediência. O segundo filho demonstrou desobediência, mas com a vida obedeceu. Ou seja, o que Jesus está mostrando? Que os fariseus, os sacerdotes, os escribas da época, eles falavam uma coisa, mas eles não viviam aquilo. Já Jesus veio para quem? Para os doentes, para os coxos, para os paralíticos, para os publicanos, para as prostitutas. Ele veio para aqueles que estavam excluídos da religião, que estavam sendo explorados, até o povo. Ou seja, versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo, ao final da parábola. Declarou Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Olha isso, deve ter ficado furioso, né? Dizer que as meretrizes e os publicanos iam vir antes no reino. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, está exatamente explicado aqui o final da parábola. É uma crítica contra o sistema religioso da época, contra a nação de Israel, representada pelos seus sacerdotes, pelos fariseus, pelos escribas, pelos anciãos. Eles estavam como esse primeiro filho da parábola. Diziam que iam, mas não iam, né? E para finalizar, pessoal, a segunda parábola, para a gente finalizar Mateus 21, a parábola dos lavradores maus. Olha lá, 33, verso 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-os da mesma sorte. E por último enviou seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando, lançaram fora da vinha e o mataram. Então, eu estou finalizando Mateus 21, a primeira parábola. Nós vimos dos 2 filhos. O primeiro filho falou que obedecia e não obedeceu. O segundo filho falou que não obedecia e obedeceu. E agora a última parábola, a parábola dos lavradores maus. Qual é a história? De um homem que tinha uma vinha. Quem é esse homem que tinha uma vinha? Deus, né?
E quem que é a vinha? Quem que é a vinha? Israel. Essa vinha foi cercada, foi construída nela uma torre e foi arrendada. Depois se ausentou. E no tempo da colheita veio buscar os frutos. Quem veio buscar os frutos? Os servos, os profetas, que pode colocar João Batista, pode colocar Elias, tarará. E eles agarraram esses servos, maltrataram. Quem que são esses que mataram? São os líderes religiosos, os que maltrataram, os que foram buscar lá a uva na vinha. Mas não só isso, diz que ele enviou o próprio filho, o dono da vinha enviou o próprio filho, que é Jesus. O meu filho respeitarão. Mas não, os lavradores viram o filho e mataram o filho. Então, essa parábola é o mesmo contexto, uma crítica a Israel, aos líderes de Israel. Aquela nação que foi sonhada, que foi desejada, que foi alvo do amor de Deus, que era para ser bênção para todas as nações da terra, estavam vendendo-se ao lucro, ao dinheiro, ao comércio. Para finalizar ali o versículo 40, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará parecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe rematem os frutos nos devidos tempos. Ou seja, fala do futuro, Deus vai julgar essa nação, Israel, os seus líderes religiosos, e fará perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros, ou seja, aos gentios, que depois então esse evangelho se espalhou a todos os que não eram judeus, aos gentios. Verso 42, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivos frutos. Todo que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A pedra aqui é o símbolo do Messias. E aqui está falando que Deus vai punir então. Deus vai punir e a oportunidade de Israel vai passar e a porta aos gentios vai se abrir. Então veja que hoje o Evangelho está no Brasil, está no Japão, está nos Estados Unidos, saiu de Israel, abriu para todos. E o texto finaliza, o verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e era mesmo, era para eles que Jesus estava falando. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profetas. Ou seja, os líderes religiosos entenderam que eram para eles, mas não se dispuseram a mudar o coração, continuaram endurecidos, endureceram mais e queriam eliminar Jesus, matar Jesus, mas eles não faziam porque temiam as multidões. Vamos esperar o momento certo. Bom, amanhã a gente continua o capítulo 22. Obrigado pela sua companhia, por você acompanhar aí. Espero que tenha sido produtivo o nosso estudo de hoje. Deus abençoe a todos.